Que a paz do Mestre Jesus possa envolver os nossos corações neste encontro quinzenal com o Grupo Sementes de Esperança, em que nós trilhamos há 1 ano, quase 2 anos, este caminho de levar a mensagem do Evangelho de uma forma musical, no final da nossa conversa, da construção colaborativa, apoiando uns aos outros, porque quando nós estamos estudando o Evangelho, estamos nos apoiando na nossa trajetória, assim como também estamos apoiando aqueles que nos ouvem. Então, muito grato e muito gratificante estar fazendo parte desse trabalho maravilhoso. Como diz Bezerra de Menezes, o Evangelho é o sol das nossas almas, e o Evangelho é semelhante a uma estrela que nós vamos percebendo a proximidade da luz quando nós vamos nos aproximando com um telescópio dessa estrela e podemos visualizar a intensidade da luz, e quanto essa luz do Evangelho favorece em nós uma metodologia nesta encarnação de aprendizes que somos, construindo para nós um mundo melhor. Hoje não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos dar continuidade no capítulo 16, em que falamos um pouco de uma questão bem cantada entre nós. Nós cantamos muito na evangelização, à luz do Evangelho, evangelização infantil, e também nos nossos encontros musicais, sempre tão alegres, festivos, cantamos a música Zaqueu, mas na verdade, Zaqueu, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Quem é Zaqueu? E hoje, nesse capítulo, nós vamos ter um pouco deste conhecimento deste homem, chefe dos publicanos, muito rico, que conheceu Jesus. E a partir deste encontro, dessa bênção de oportunidade, o seu coração se abriu, e essa conexão daquele homem materialista, arraigado no trabalho, que ele era uma pessoa muito prestativa, muito submisso à vontade daqueles que o cercavam, trabalhava com as questões da materialidade. E Jesus estava partilhando naquela época, conhecendo a cidade de Jericó, e Zaqueu, chefe dos publicanos, que era um homem de estatura baixa, e como ele era uma figura que cobrava impostos, as pessoas não tinham muita empatia para com ele. E Jesus, então, entrando naquela cidade, foi visto à distância, entrando naquele local, e Zaqueu, de estatura pequena, subiu então naquela árvore, naquela época sicômoro, e uma árvore alta, cheia de folhagens, de ramagens, aonde ele pôde ver a passagem de Jesus. E Jesus, sem o conhecer, disse para ele: desce, Zaqueu, desce da árvore, porque hoje eu estarei na sua casa. E Zaqueu, então, surpreso, porque na época todos os renegavam, por ele ser um homem com os compromissos monetários, cobrador de impostos, e era um homem assertivo, acirrado com as exigências da época dos romanos, mesmo sendo judeu. Então ele era uma pessoa muito malquista, e Jesus sabia o nome dele, então para ele foi uma grande surpresa. Era um homem muito rico, cheio de poder, tinha uma casa muito grande, maravilhosa, e mesmo assim recebeu Jesus, e lá compartilharam as ideias, e Zaqueu então pôde, através daquela visita, se regenerar. E então, nessa história, nós vemos que Jesus, ele sempre dá a oportunidade, não julga ninguém, não condena ninguém. E esse capítulo vem falar que Jesus ensina essa questão do arrependimento. Todos nós temos essa oportunidade de buscarmos o caminho do bem, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, e sobre o exercício do recurso do Evangelho,
das palavras de Jesus, esse encontro com Jesus. Zaqueu teve a oportunidade de encontrar com ele fisicamente. E nós, através dos nossos recursos, que é o Evangelho, podemos encontrar com Jesus espiritualmente. Nessa conexão da prece, o Evangelho sempre diz: quando orardes, olhando para o seu interior, buscando na sua consciência mais íntima aquela palavra de amor, aquela palavra de perdão, aquele encontro com Jesus, aquele encontro na resignação, pedindo perdão pelos nossos erros repetitivos. Não se pode servir a Deus e a Mamon, justamente nos convida a essa reflexão de voltarmos a Deus e a Jesus e nos afastarmos nessa encarnação, nessa bendita encarnação, dessa oportunidade, das coisas da matéria, da materialidade. Mamon se refere justamente a isso. Não a questão do trabalho, dos ganhos materiais, porque todos nós temos necessidade, mas a questão do excesso. O homem esquece do seu compromisso, do seu dever na terra, porque fica muito apegado às coisas da matéria, que são passageiras, que são efêmeras. E ele vem aqui também falar da parábola do mal-rico. Neste evangelho não se pode servir a dois senhores, porque você vai agradar um e prejudicar a outro. E ele diz aqui nessa parábola que havia um homem muito rico que se vestia de púrpura e ouro e morava numa casa cheia de muitos alimentos, e ele se achava na condição de superioridade, porque ele encontrava todos os dias praticamente um mendigo de nome Lázaro, que compartilhava ali das migalhas, dos restos que ele jogava lá para os animais. E Lázaro humildemente ficava ali esperando e nunca reclamou daquelas migalhas, ficava ali esperando aquela pequena água que ele jogava, os restos da água que minavam do copo, dos alimentos, dos produtos que eles jogavam fora, que eles desperdiçavam. E aconteceu que esse homem rico, milionário, acabou desencarnado, desencarnando, e foi recebido no seio de Abraão, e ele achou que ele ia ser recebido com muitas glórias. Então ele questionou: como eu, com tanta riqueza, estou sendo recebido aqui com tanta humildade, com tanta simplicidade? E Abraão falou assim: você vai ter que aprender a questão da humildade, que você não aprendeu, não são as questões da matéria que te faz ser recebido como bem afortunado. Teria que trabalhar a humildade e consolar aqueles que te buscavam, e não foi nada disso que você fez. E então ele falou a Abraão: então manda um anjo, por favor, avisar a todos que estão ali, para que estão ali, a minha família, possam ter essa penitência, correr atrás de buscar se ater a esses deveres antes que seja tarde, porque ele estava vendo que ele não estava sendo socorrido da maneira que ele achava que ele merecia. E ele disse: suplico, porque eu ainda tenho 5 irmãos e eles com certeza vão ter que prestar contas, porque eles agem da mesma maneira que eu agi. E Abraão falou para ele: se vocês não ouviram nem as coisas da terra, nem os profetas, nem Moisés, como vão acreditar nas coisas dos céus? Então, é a nossa reflexão para que nós pensemos. Muitas das vezes nós estamos atabalhoados com as nossas dificuldades, nas nossas correrias, e está ali uma grande oportunidade de às vezes fazer uma caridade para aquele que passa pedindo, e nós logo julgamos, condenamos, atacamos, e estamos preocupados somente com o nosso umbigo, com as nossas tarefas, mas o nosso dever de cristão. Não se pode servir a dois senhores. Vamos procurar servir então o Evangelho de Jesus, nas bases do Evangelho, na base do Cristo, dos seus ensinamentos, sem julgar, sem condenar, sem se comparar, porque muitas vezes nós questionamos que estamos nessa vida e
os bens materiais não chegam da maneira que nós desejamos, como nós queríamos, mas é uma questão de aprendizado. O importante é que nós aprendamos a servir Jesus com o mínimo que nós tenhamos, mas com muita alegria, porque ninguém é tão pobre que não pode dar uma palavra amiga, um sorriso amoroso, que possa dar uma migalha de pão, mas que seja uma migalha não do resto, mas aquilo que você tem de melhor, de partilhar. De não olhar aquele mendigo na rua e já condenar, porque muitas vezes nós fazemos isso. Dizemos, mas ele está assim porque merece, ou porque bebeu, ou porque vai pegar o dinheiro para usar. Muitas das vezes nós questionamos e julgamos e condenamos e já colocamos na cruz, ao invés de silenciar o nosso pensamento e buscar o Evangelho, silenciar as nossas atitudes, porque lembremos, conforme as nossas atitudes é a lei da ação e reação, e inclusive os nossos pensamentos. Que Jesus então possa abrir as portas do nosso coração, da nossa consciência, e que nós possamos, como Zaqueu, subir o mais alto que nós pudermos nessa encarnação para observarmos a vinda de Jesus através do Evangelho sobre nós. O Evangelho, sol das nossas almas, recurso para o nosso progresso espiritual. E dá tempo, sempre dá tempo de correr atrás, nunca é tarde. Vamos juntos? A nossa música? Que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até a próxima. Agora vamos para a nossa música, hein? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim.